Videojogos podem ser considerados arte? Lembro-me perfeitamente de, numa aula de EVT, Educação Visual e Tecnológica, analisarmos as 7 artes. Sabem, a pintura, escultura, arquitetura, literatura, música, teatro/dança e cinema. Mas com o passar dos anos, adicionaram a fotografia, bandas desenhadas, TV e videojogos. Nesta nova era do gaming cheia de AI slop e jogos live service, torna-se difícil achar que o novo Battle Pass do Forte Merdas ou os mini-jogos de Roblox são obras de arte. Na visão de muitos, videojogos ainda é uma coisa para crianças. Porém, se nós expandirmos os nossos horizontes, podemos conhecer jogos que mudam completamente a maneira como olhamos para esta mídia. E uma das empresas que já fez isso 2 vezes foi a Nomada Studios, uma empresa sediada em Barcelona que criou um dos melhores jogos que eu já joguei, Gris. E nesta pseudo-review pretendo analisar o jogo e os seus significados. Mas antes eu tenho uma coisa para dizer. Este é daqueles jogos que, para terem a melhor experiência, o melhor é começarem a jogar sem saberem absolutamente nada. Portanto, se não jogaram, joguem! E ainda por cima, com este preço maravilhoso da Instant Gaming, não há como evitar. O link está no comentário afixado. Além disso, esta pseudo-review vai estar estruturada de maneira diferente. Vamos começar por jogar o jogo todo, depois vou dar a minha opinião e por fim vamos analisar quais são os significados do Gris. Espero que gostem desta nova estrutura que eu pretendo aplicar em algumas pseudo-reviews. E agora, peguem num snack, peguem num pacote de lenços e em água para se manterem hidratados depois de chorarem. E vamos começar a pseudo-review de Gris. E para isso vou-vos mostrar uma das melhores cutscenes de todos os videojogos. Depois de cairmos, encontramos Gris num mundo completamente desprovido de cor. A nossa única opção é andar para a direita, como em todos os jogos de plataformas. Depois de andarmos um pouco e vermos as ruínas, encontramos um pequeno ponto brilhante. Estas estrelas são os itens que nos permitem progredir no jogo ao construir pontes. Vale também ressaltar que existem vários colecionáveis escondidos por aí, mas isso eu vou falar mais lá para a frente. Mas mantenham isso na vossa cabecinha. Não deixem
bichinho brain rot vencer. Uma ponta aqui, um bichinho estranho voador ali. Conseguimos avançar e... O mundo ganha tons de vermelho e chegamos ao hub. O jogo é 100% linear, portanto só podemos entrar num nível. Cada nível tem um pequeno desenho e uns itens em baixo que nos mostram quantos colecionáveis o nível possui. Bem, só podemos ir por aqui, então bora deslizar. Sinto que vem aí uma jornada emocionante. Chegamos a um mundo rochoso, árido e cheio de moinhos. Rapidamente descobrimos que esta área tem ventos tão fortes como as nortadas das praias do norte. Portanto, quando ouvirem este órgão, escondam-se, senão vão voar. Fazemos amizade com uma pedra arenhiça gigante que dá uma merecida boleia e descobrimos outra utilização para as estrelas. Para além das pontes, elas também desbloqueiam poderes novos. Neste caso, nós temos o poder de ficar com o peso do host deste vídeo. Agora vamos poder aguentar com os ventos e temos o bónus de poder fazer um ground pound para partir algumas superfícies mais frágeis. Mas não se enganem, às vezes vão conseguir usar o vento a vosso favor, por exemplo para apanhar este colecionável, o que é bastante big brain. Ficar pesado vai ser a base para passar todos os desafios deste mundo, desde atravessar o deserto até chegarmos a um templo com umas figuras familiares, destruirmos o chão para chegar a uma parte muito parecida com Zelda, sermos elevados até aos céus por umas borboletas pretas, ligarmos alguns mecanismos, prendermos algumas plataformas e descermos alguns balões. Até mesmo fazer bullying a um bichinho de pedra. Coitado, ele só queria estar em paz. Até que voltamos a encontrar umas mãos de pedra. O mundo ganha a cor verde e voltamos outra vez para o hub. As estrelas que colecionamos vão para o céu para fazer uma mega ponte. Com esta árvore que somos nós, quer dizer, que tem folhas, que mimo antigo, podemos passar para o próximo mundo. Ah, e eu esqueci-me de falar, estas borboletas vermelhas vão ser úteis daqui a pouco. Mas estas não. Oh, borboletas, a ponte estava aí mal. Bem, vamos ter que encontrar outro caminho então. Cá estamos nós no segundo mundo, numa floresta verde com plantas vermelhas e bichinhos fofos, oh meu Deus! Parecem aqueles bichos do Spirited Away. Aqui temos plataformas temporárias em forma de árvores que perdem as folhas num instante. Oh meu Deus, robozinho! Anda cá, pá, não perdes pela demora. Ah sim, vais ter que esperar, vamos ter que virar o rei do parkour. Ah, e se eu te alimentar tu perdes o medo? Vou ser sincero, não é muito diferente da minha gata. Com o nosso novo amigo e mais umas quantas maçãs, ganhamos a sua confiança e ele desbloqueia um caminho novo. Desliza... Não, robô, estás bem? Ah, ok, ele está. Fiu! Nada que encher a pança não resolva. Ok, ele entrou noutro tronco e nós temos de apanhar 2 estrelas. Se formos para a direita, vamos ter ao covil dele e como agradecimento, ele dá-nos uma das estrelas. Ah, obrigado, Little Fellow, tu és lindo. Do outro lado, vamos encontrar um ambiente bem mais vermelho, onde encontramos umas plataformas que são controladas pelo nosso salto. Deixa-me só cortar aqui todos os momentos que falhei. E está feito, eu sou um pro. Com as 2 estrelas ganhamos o poder do double jump, ou salto duplo, para quem não perceber inglês. E com isto podemos utilizar as borboletas vermelhas para fazer um mega impulso. E finalmente podemos escalar este edifício. Sempre a subir para nos divertir. Porra, estas estátuas estão mesmo por todo o lado. Yippee, chegamos ao topo.
Aqui temos o primeiro boss do jogo. Com o nosso peso conseguimos aguentar o grito, ou até mesmo usar o próprio grito dele a nosso favor. Mas nós não conseguimos fugir para sempre, temos de encontrar uma fraqueza. Acho que alguém não é fã de sinos. Ok, mas onde é que eu vou encontrar muitos sinos? Este grandalhão serve. Primeiro vamos aguentar os primeiros gritos para subirmos. E agora é só deixá-lo fazer a cena dele. E boss derrotado. Que batalha épica. Vamos lá subir a escadaria. Tal como as lágrimas que escorrem pela cara da Gris, o mundo também chora e ganha a cor azul. Com estas inundações podemos voltar para o hub, devolver as estrelas e avançar para a gruta. Felizmente, ao contrário de muitos outros níveis aquáticos, este aqui até que é bom. Temos lagos que desafiam as leis da gravidade, árvores cascatas lindíssimas e uns pequenos puzzles para nós usarmos os poderes que apanhamos nos últimos níveis. Até que chegamos a um sítio com gelo. Aqui podemos criar plataformas congeladas com o nosso corpo, para assim conseguirmos apanhar mais 2 estrelas. E aqui nós desbloqueamos o modo Echo the Dolphin e podemos nadar livremente. De certeza que ninguém vai apanhar esta referência, este jogo é dos anos 90. E se apanharam, digam aí nos comentários, aumentem o engagement, por favor. A partir daqui é apanhar as estrelas para ligar este vaso carmesim no meio do cenário. Vamos usar as borboletas do costume para dar boost e saltar de poça em poça até apanharmos tudo. Na verdade, o vaso é uma tartaruga brilhante que ajuda a atravessar a zona escura lá embaixo. E lá está ela novamente. Será que agora conseguimos cantar? Não, mas foi o suficiente para chamar alguém. O pássaro de antes voltou, mas em forma de uma enguia. Temos de fugir com a nossa nova habilidade aquática e tentar não ser abocanhados pela besta. Depois da bifurcação e do monstro se transformar em várias serpentes marinhas, finalmente escapamos. Chegamos a uma zona escura, levemente iluminada por algumas plantas luminescentes. Agora só precisamos de encontrar a saída. Afinal não escapamos! E ela volta mais rápida do que nunca e parece impossível escaparmos. Até que a tartaruga volta para nos salvar. Agora sim, depois de subirmos umas árvores luminosas e umas árvores feitas de água, finalmente voltamos ao hub.
devolvemos as estrelas e procuramos pelo último nível do jogo. Chegamos às escadarias luminosas, muito similares às do nível anterior, e precisamos da ajuda de alguns pirilampos para as revelar, ou dar boost em borboletas douradas. Até que nós descobrimos que podemos mudar a gravidade e andar no teto, ou seria agora ao chão, não sei. Sempre que nós passamos por esta linha, nós trocamos a gravidade e assim podemos avançar no nível. Até que chegamos, mais uma vez, a um sítio onde nós precisamos de 2 estrelas para desbloquear mais um upgrade. Depois de me perder um pouco, finalmente conseguimos ganhar a nossa voz de volta e o mundo ganha tons de rosa. Cantar permite desabrochar flores e árvores que invocam borboletas e plataformas para avançarmos. Em cima da árvore vamos precisar de mais estrelas. Então, bora explorar mais um pouco. Mais para a frente podemos usar a nossa voz para ligar uns robôs estranhos que vão servir de plataformas. Temos uma aranha e temos uma traça. Do outro lado temos flores que enchem o cenário com água e plataformas também em forma de flores. Depois de apanharmos as estrelas nos cantos do mapa, com um dos visuais mais lindos do jogo, criamos uma ponte. O mundo virou ao contrário e com isto, finalmente conseguimos completar a ponte no hub. Mas ao subir, encontramo-lo de novo. E desta vez não há escapatória. Todo o nosso progresso desapareceu. É isto? Experienciamos todas estas emoções, fizemos todo este progresso para nada? Não. Temos de enfrentar a escuridão do nosso luto e voltar a dar cor à nossa vida. O luto vai sempre voltar, mas o segredo é olhar para aquilo que vivemos e não para aquilo que perdemos. Transformarmos o luto em saudade e em bons momentos.
e depois disto tudo, podemos sair e avançar com a nossa vida. E assim acaba uma das melhores experiências que eu tive com um videojogo. Foi algo curto, porém, para mim, teve a duração certa para que o máximo de pessoas possam jogar. Gris é dos melhores jogos que eu alguma vez joguei. E mesmo depois de jogar pela terceira vez, eu acabei o jogo em lágrimas. E por isso é que eu me mantive calado grande parte da review, porque é impossível mostrar todas as emoções do jogo. A única maneira é mesmo mostrando. O jogo em si é extremamente simples. A gameplay é muito básica e amigável até para quem nunca jogou um jogo de plataformas, ou até mesmo um videojogo em geral. E por mais que seja simples, não quer dizer que seja repetitiva. O jogo tem bastantes ideias interessantes e tenta sempre adicionar alguma coisa nova nos próximos níveis, que é para não te deixar cansado ou aborrecido. E vais sempre aplicar as coisas que tu aprendeste neste nível nos níveis seguintes, que também dá uma ótima sensação de progressão. Sendo curto, também ajuda bastante em questões de acessibilidade, porque muita gente não tem tempo para jogar jogos longos hoje em dia. E também o jogo ser mais sucinto ajuda também que não se torne repetitivo. Alguns jogos bem que poderiam ser assim. A única coisa que eu achei menos positiva foi o último nível. Ele acaba, para mim, por ser um pouco confuso. É muito fácil tu ficares completamente perdido ali pelo meio, por causa de todas as paredes falsas e depois mudar a gravidade. É só um bocadinho confuso demais para o meu gosto. Em relação à arte e à música, não tenho absolutamente nada a comentar. São simplesmente perfeitas. Em relação à história, ela é bastante interpretativa. Dependendo das vossas experiências de vida, vocês vão olhar para o jogo com uns olhos diferentes. E eu respeito totalmente a maneira como vocês analisaram esta obra. Porém, eu tenho aqui uma teoria que é das melhores que eu vi até hoje, que foi criada pelo Daryl Talks Games. E inclusive, eu acho que é a correta por causa dos badges da Steam. E agora que penso, este jogo seria perfeito para fazer aqueles trabalhos mais interpretativos para disciplinas como português, filosofia ou até mesmo alguma coisa relacionada com arte. Fica aí a ideia. Portanto, vamos revisitar o jogo todo, porém com um ângulo diferente. E no fim, vou mostrar uma coisa que eu ainda não falei e que inclusive eu só descobri recentemente. Eu disse para vocês não se esquecerem dos colecionáveis. E só para avisar que eu vou falar de temas relacionados com saúde mental e coisas do género. Portanto, se vocês tiverem um psicológico mais frágil ou tiverem a passar por um momento mau, por favor, tenham cuidado a partir de agora. No início, a Gris está a cantar junto com uma estátua de pedra. O cenário tem cores lindas e parece estar tudo bem, até que do nada a estátua destrói-se, ela perde a sua voz e cai para um abismo. A Gris está visivelmente destroçada e derrotada. O mundo perdeu completamente a cor, está totalmente vazio. E essa sensação de vazio é característica da primeira fase. Negação. Depois de caminhar um pouco, a Gris consegue correr e ela parece estar melhor, até encontrarmos a mão da estátua. Ao chorar, o mundo ganha a cor vermelha, símbolo da sua raiva. Rajadas de vento aparecem, símbolo do furacão de emoções que ela está a sentir. Ganhamos o poder de ficar pesados, algo que podemos associar ao aguentar à bruta toda a raiva que sentimos. Algo que muitos homens já ouviram, o famoso faz-te homem. Não mostres emoções. E o jogo não permite esquecer o motivo disto tudo, com as estátuas nestas ruínas, por exemplo. Mais para a frente, encontramos as mãos outra vez e damos uma nova cor ao mundo. Verde. Ao entrarmos na floresta, criamos uma relação com um robozinho. Criar relações como mecanismo para superarmos algo traumático é uma característica da negociação. Aqui ela aprende a controlar a sua raiva, representada por estas árvores que nós controlamos com os nossos saltos, e de notar que por mais que algumas zonas tenham uma cor dominante, o jogo irá sempre misturar as cores que foram mostradas até agora, porque neste tipo de jornada, por mais que tenhas uma emoção dominante, nunca irás te ver
livre das outras. Isto não é uma linha reta e há sempre momentos em que o nosso lado negro aparece. Aqui representado por este pássaro que foi despertado ao dar cacetadas no chão no outro nível, ou seja, depois da Gris fazer uma espécie de birra. Ele aparece porque de certa forma a negociação não funcionou e ela nota que aquilo que aconteceu de verdade e não há nada que a vá afastar de sentir tudo o que precisa de sentir. O que nos ajuda aqui curiosamente é ouvir música, no caso usar o sino para afastar o pássaro. E está na hora de enfrentar a sua mágoa. Gris chora e coloca a cor azul no mundo, uma cor fria e triste que vem acompanhada de chuva. Tristeza, ou por outras palavras, depressão. Cai a ficha de que esta tragédia é a realidade e ela sente uma tremenda sensação de derrota. Nadar até às profundezas representa afundar nas nossas emoções e para quem teve algo similar sabe que quanto mais fundo vamos, mais difícil é sair. Com a ajuda da tartaruga, ela escapa e reencontra o motivo desta tristeza e aí ela descobre que para sair ela tem que enfrentar essa tristeza de frente. Com isso, os tons de amarelo aparecem, tanto como estrelas como com a lua. Finalmente, ela começa a aceitar aquilo que aconteceu e aquilo que ela sente, e a melhor maneira de mostrar isso foi ao cantar. E apesar dela ter falhado, a primeira tentativa é das coisas mais difíceis e mais importantes deste tipo de jornadas. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Para quem não sabe, estas são as 5 fases do luto, segundo a Elizabeth Kubler-Ross. Porém, como eu disse antes, isto aqui não é uma linha reta. São pequenos passos para nós chegarmos ao nosso destino. E vem aí mais um, ao enfrentarmos o nosso lado negro. Ao fugir, nós ficamos completamente no escuro, porém temos umas pequenas luzes amarelas para nos ajudar a escapar. Mas quando o bicho volta, parece estar tudo perdido. Até que a tartaruga, a raiva de Gris, volta para salvar o dia. No último nível, ela anda às apalpadelas para encontrar o caminho. O level design confuso é de propósito para indicar que, para voltar à realidade depois de uma perda, temos de encontrar o caminho a pouco e pouco. E estas luzes ajudam-na a ver caminhos e coisas que antes ela não conseguia ver. Uma psicóloga disse-me que, quando estamos com uma depressão, parece que usamos uns óculos escuros. E agora, ao pensar nisso, faz todo o sentido. Ela usa todas as emoções em doses moderadas para conseguir avançar, apesar de, depois de um momento muito mau, parecer que tudo virou de cabeça para baixo, neste caso literalmente, ela consegue usar aquilo que aprendeu para avançar com a vida. Consegue a sua voz de volta, interage com tudo e consegue virar o mundo outra vez para a orientação correta. Parece estar tudo bem, porém pensamentos negativos aparecem sempre, mas agora ela consegue aceitar tudo o que lhe aconteceu, usar todas as cores para voltar à sua vida normal. Mas calma, não fechem o vídeo, ainda tenho uma coisa extra. Se vocês apanharem todos os colecionáveis, vocês vão desbloquear uma cena, onde temos a Gris e aparentemente a mãe dela a mostrar as estrelas. Mãe essa que é igualzinha a todas as estátuas que nós vimos durante o jogo. Esta cena é extremamente tocante e ajuda a unir tudo o que nós experienciamos nesta obra de arte. E é isto, eu espero mesmo que tenham gostado desta pseudo-review e que eu tenha provado que sim, videojogos podem ser, não, são arte. Este jogo é extremamente especial para mim e espero ter mostrado nem que seja 1% de todo o sentimento que este jogo transmite e que eu sinto por ele. E também obviamente o quão bom ele é. Eu tentei organizar esta pseudo-review de maneira diferente e provavelmente eu vou seguir mais ou menos esta estrutura para outros jogos mais sérios, mas eu gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês mudariam, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, se esta estrutura é péssima. Digam-me aí nos comentários todo o vosso feedback em relação a este vídeo. É de extrema importância. Agradecer ao Ricky pela thumbnail, ficou awesome e já sabem, passem nos links da descrição para ver os canais dele. Não se esqueçam, deixem like, subscrição, cliquem no sininho e acima de tudo, deixem aí um comentário, pode ser qualquer coisa, tanto feedback do vídeo, que eu prefiro, mas também podem deixar um emoji, podem deixar qualquer coisa que isso ajuda muito com o algoritmo. Também podem clicar no link do comentário afixado para vocês passarem pela Instant Gaming, caso queiram comprar este ou outros jogos. E é isto, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio, não só neste vídeo como em todo o canal do YouTube. E é isso, muito obrigado por todo o vosso apoio e
até uma próxima. Tchau, pessoal. Felizmente, ao contrário de outros níveis aquáticos, este é até que... Sempre que passamos por esta linha, nós trocamos a dimensão, não. Segundo Elizabeth Kubler-Ross. Kubler. Eu não sei dizer nomes. Kubler-Ross. Finalmente, não sei dizer nomes.